Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui da Trendbot e o nosso assunto de hoje é sobre o bloco de conteúdo no seu construtor de fluxo, mais especificamente sobre a funcionalidade salvar e suas saídas dentro do bloco de conteúdo. Eu já estou aqui com um fluxo construído, né? A gente já sabe que vocês já estão acostumados aí com o fato de que quando você abre um novo fluxo, ele já vem com essa estrutura padrão, ele já vem com um bloco de conteúdo ligado aí ao bloco inicial. Esse bloco você pode apagar, adicionar outro sem problema, mas quando você abre ele já vem dessa forma. E aí, aproveitando que ele já vem dessa forma, o que eu vou fazer aqui é deletar esse bloquinho de texto aqui que vem por padrão e vou adicionar um bloco para salvar a resposta. Então, o que funciona? Como é que funciona isso aqui? Aqui o cliente ele vai responder uma pergunta e você vai armazenar essa pergunta, né, dentro de alguma variável. Eu vou dar um exemplo prático para vocês para a gente iniciar. Digamos que eu queira perguntar o nome do meu cliente. Então, eu vou perguntar aqui qual o seu nome. Agora sim, qual o seu nome? E aí, beleza. Eu estou perguntando isso para o meu cliente. Aqui o robô ele vai aguardar uma resposta do seu cliente, né? Para que ele continue, para que ele prossiga para as próximas funcionalidades aí do seu fluxo. Então aqui eu posso escolher onde eu vou armazenar essa resposta. Então quando eu clico aqui em escolher onde salvar, note que eu tenho aqui o tipo de resposta. No caso dessa pergunta, qual o seu nome? Eu já tenho um campo do sistema aqui, que é o primeiro nome. Então, toda vez que o cliente responder aqui qual o seu nome, ele já vai armazenar essa resposta no campo do sistema primeiro nome. Ou seja, ele já vai atualizar o nome do cliente lá no cadastro, né, lá em audiência, beleza? Claro que eu posso armazenar isso num campo personalizado, eu posso. Mas no caso do nome é muito mais fácil você já alterar o nome do cliente ali. Então, caso eu pergunte aqui qual o seu nome, né, eu posso justamente salvar ele em primeiro nome. E aí eu posso também adicionar uma ação. Note que a gente tem 3 saídas aqui para o bloco quando tem a funcionalidade de salvar. E a primeira é adicionar uma ação. Qual a ação que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar várias ações, né? Então eu vou adicionar um bloco de ação aqui. Essa saída ela só aceita uma ação. Eu não consigo conectar um conteúdo ou qualquer outra coisa aqui a não ser uma ação. Então aqui eu vou adicionar uma etiqueta. Digamos que eu quero etiquetar o meu cliente. Então todo mundo que respondeu essa pergunta, eu quero adicionar para ele a etiqueta aqui de nome confirmado, por exemplo, né? Nome confirmado. Então, eu vou criar essa etiqueta nome confirmado. Beleza. Então, todo mundo que respondeu o nome aqui, após preencher com uma resposta válida, né? Ele vai confirmar o nome desse cliente. Na verdade, a etiqueta ficou com o nome, digitei errado, né? Mas a gente pode relevar nessa parte. Então, beleza, eu adicionei a etiqueta nome confirmado e aí eu posso adicionar aqui agora uma resposta caso o cliente não responda, uma ação aqui caso o cliente não responda. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um conteúdo aqui, né? Então, caso o cliente não me responda, eu posso adicionar alguma coisa do tipo: você viu a minha pergunta acima? Alguma coisa nesse sentido, né? E aí, essa pergunta ou esse caminho todo, né, tudo que você colocar aqui depois dessa saída, você edita, né, o tempo dela justamente aqui dentro do bloco, né, o bloco principal aqui, onde a gente editou a pergunta principal. Então aqui eu vou escolher, eu clico em escolher onde salvar. Aqui a gente pode selecionar, se o usuário não responder, a entrada vai expirar em quantos dias. Então, se ele não responder, depois de um dia, ele vai enviar essa pergunta aqui. Você viu minha pergunta acima, né? E aí vai expirar essa funcionalidade aqui. Então, isso tem que ser muito bem planejado aqui, né? Para que você não tenha perdas, né, significativas aqui no seu atendimento, né? Então, tem que ser bem pensado a questão da automação. A gente sabe que tem cliente mais leigo que não consegue lidar aí com robôs, esse tipo de coisa, né? Mas beleza. E aí que a gente, por fim, a gente tem a continuação do bloco. Então, depois que a pessoa responder o nome dela, qual o seu nome? Gabriel. Ela respondeu ali Gabriel, né? Vai ser adicionada uma etiqueta nome confirmado. Primeiramente, né, antes de adicionar essa etiqueta, o nome dela já é atualizado lá no sistema para você, porque eu estou salvando nesse campo aqui. Esse campo é do sistema, né? Esse campo primeiro nome. E aí agora ele vai continuar o bloco. E aqui você pode fazer o que você quiser na continuação do bloco, né? Então você pode prosseguir aí com sua abordagem padrão diante do seu cliente, né? Mas aí digamos que você queira fazer outra coisa, você não quer perguntar o nome do cliente, você quer perguntar uma outra coisa para você armazenar essa resposta, né? Enfim, o que você quiser, você pode perguntar para o seu cliente aqui. Então vamos alterar essa pergunta. Em vez de perguntar qual o seu nome,
Vou trazer um exemplo prático aqui que você pode usar no seu dia a dia. Digamos que no seu menu você queira deixar um espaço ali para feedbacks. Então você quer deixar um espaço para o cliente deixar um feedback, uma reclamação, uma sugestão, esse tipo de coisa. Então a gente pode perguntar para ele aqui qual o seu feedback sobre o nosso atendimento, por exemplo, né? Então, qual o seu feedback sobre o nosso atendimento? Beleza, então eu estou perguntando para o cliente aqui um feedback. Digamos que eu tenho um menu lá, digite 6, né? Para deixar uma sugestão, uma reclamação, alguma coisa nesse sentido, deixar um feedback. E aqui, depois que ele digita o 6, ele recebe essa pergunta. Qual o seu feedback sobre o nosso atendimento? Então, ao invés de salvar aqui em primeiro nome, agora eu posso aqui no tipo de resposta, eu posso selecionar o tipo texto, né? Porque agora eu só aceito texto aqui dentro, né? Lá no caso do primeiro nome, ele vai salvar já direto em primeiro nome. Então, se você responder com um número, com qualquer outra coisa, ele vai aceitar. Aqui não, aqui ele só vai aceitar texto. Então, eu preciso responder em modo texto aqui essa pergunta. Então, beleza, eu vou adicionar o texto aqui e eu vou salvar essa resposta em um campo, né? Ou seja, eu vou criar um campo personalizado. Você vê que eu já tenho vários campos aqui, mas eu posso adicionar um novo campo do usuário. Então, quando eu clico aqui em novo campo do usuário, eu vou adicionar aqui, por exemplo, um campo feedback. E aí ele é tipo texto mesmo. E aí eu vou criar o campo. Criado o campo, eu venho agora e seleciono esse campo. Então, eu vou botar aqui feedback. Então, beleza. Então, quando eu boto aqui feedback, ok, ele vai salvar a resposta em feedback. E aí essa ação já não faz mais sentido, né? Nome confirmado era do nosso último exemplo, né? Então, vamos alterar essa ação. Ao invés de adicionar uma etiqueta, eu posso, por exemplo, ao invés de adicionar a etiqueta nome confirmado, né, eu posso adicionar uma etiqueta deixou o feedback, por exemplo. Então, a gente já vai saber que aquele cliente adicionou um feedback pela própria etiqueta, ou eu posso cadastrar ele numa sequência, por exemplo, né? Então, saindo um pouco da caixinha aqui, a gente pode inscrever esse cliente numa sequência. E essa sequência, a gente tem vídeos explicando sobre isso já, mas essa sequência é uma sequência de respostas automáticas que ele vai receber automaticamente depois de um tempo pré-determinado por você. Então, eu não vou selecionar nenhuma aqui, você já entendeu a lógica da coisa aqui. E aí, caso o usuário não responda, eu posso manter essa pergunta, você viu minha pergunta acima, né? Ou então, nesse caso que é um feedback, eu posso deixar a pergunta, né? Eu posso deixar uma resposta do tipo estamos à disposição sempre que precisar. E aí você pode explicar que esse ticket será encerrado, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? E aí na continuação do bloco você pode agradecer, por exemplo, né? Nesse caso, né? Obrigado por seu feedback. Ele será enviado, né? Enviado aos responsáveis. E a gente pode clicar em salvar. Então, basicamente é isso. Em resumo, o bloco de conteúdo na função salvar, você pode armazenar a resposta de um usuário, tá? Dentro de um campo, dentro de uma etiqueta, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ele vai salvar essa resposta. Após isso, você pode adicionar uma ação. Você pode adicionar uma etiqueta para ele, inscrever ele numa sequência, qualquer outra ação ali. Lembrando que esse primeiro bloco só aceita ações. Caso o usuário não responda, você pode mandar alguma coisa para ele, relembrando ali ou finalizando aquele ticket, né? E aí, dentro da funcionalidade do bloco de salvar aqui, você pode configurar o tempo, né, que essa saída vai expirar. E por fim, temos a continuação do bloco, que é onde o seu fluxo continua normalmente, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica, né? E fique atento no nosso canal, se inscreva no nosso Instagram, se inscreva aí no nosso canal para receber sempre mais novidades a respeito aí da Trendbot.